Shalom, shalom, glória a Deus, tempo de comunhão, de intimidade com o Senhor, tempo de jejum, tempo de busca, tempo de estar na presença de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que nós falamos nesta manhã, em nosso momento de oração, e também quero orar com você. Nós devemos buscar uma intimidade maior com Deus, para que possamos desfrutar da sua pessoa, da sua presença. Hoje você vive uma vida no seu cotidiano com uma determinada agenda, uma determinada dificuldade de buscar a Deus, de estar com Deus. Mas eu quero falar exatamente sobre isso. A intimidade com Deus, ela não é apenas quantitativa, mas ela é qualitativa. Ou seja, o tempo que eu gasto com Deus, ele pode ser muito bem aproveitado. O tempo que eu invisto na palavra, na leitura, na oração, pode ser muito bem aproveitado. Eu falo da viúva pobre de tempo. A viúva pobre de tempo é aquele que tem pouco para dar, mas dá além do que pode. Você que trabalha, você que corre, você que é mãe, você que investe o seu tempo em produzir, em fazer o seu trabalho cotidiano, você é viúva pobre de tempo. Você tem pouco tempo para dar, e aquela meia hora, aquela uma hora que você dá, você está demonstrando para Deus o quanto você o ama. Ao passo que existem as pessoas que não têm tanta atividade, tanta ocupação, e nem sequer dão o seu dízimo de 2h40 por dia para o Senhor. Então aí já começa aquela menção que Deus faz na sua palavra: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Então estamos falando de intimidade. Intimidade é o tempo que eu tenho com uma pessoa. Para ser íntimo de alguém, eu preciso estar ali, gastando tempo com ele, envolvido com ele, com essa pessoa. E Deus nos chama a gastar um tempo com Ele, na sua presença. Quer seja na oração, quer seja na leitura da palavra, quer seja no serviço ao culto, no culto durante a semana, quer seja ajudando alguém, fazendo alguma ação humanitária. Deus, Ele quer que nós tenhamos envolvimento com quem Ele quer se envolver. Quando eu sou íntimo de alguém, eu me envolvo com os planos, com os objetivos, com os propósitos daquela pessoa. Porque eu a amo, porque eu me importo com ela. Ora, minha esposa, quando ela está desejando algo, que ainda que eu faça uma avaliação de que aquilo não é tão importante, talvez a minha maneira de pensar, mas eu vou até onde for necessário para que ela consiga conquistar o objetivo dela, para que ela possa se sentir satisfeita. Isso é a parceria. É nessa parceria que Deus quer que nós estejamos envolvidos. Envolvidos com o quê? Com o seu projeto, com o seu plano. Não tem como você ser íntimo de alguém e não se importar com as dificuldades da pessoa, os seus objetivos, os seus planos. Então, nessa manhã nós estávamos meditando justamente sobre isso. E eu quero trazer aqui um pouco mais. Quero trazer para você aqui hoje, e meditar e pensar, raciocinar com você, quanto é importante nós buscarmos essa intimidade para que o ministério flua em nossa vida. E de manhã eu fazia essa análise. Se você se envolve de maneira íntima com Deus, ainda que você não tenha
esse plano, esse projeto, essa disposição para avançar em um ministério, se você nunca pediu isso, nunca pensou, nunca imaginou como que seria, nunca projetou nada ministerialmente, saiba que só o fato de você ser íntimo de Deus e buscar a sua face, e é o que Ele nos chama a fazer, e é o que a palavra nos conclama, nós já estamos entrando em um certo nível de ministério, porque nós vamos nos envolver com as coisas do reino, com os negócios do Pai. Então, essa intimidade, ela tem uma característica, e essa característica, ela faz com que você se envolva com alguém que de antemão já tem um plano pré-determinado, pré-estabelecido para essa amizade dele conosco. Esse plano é um plano que nós só vamos conhecer quando realmente paramos para averiguar o que é que Ele está querendo falar conosco. É preciso se envolver com este Deus, buscar intimidade, buscar aproximação, buscar contato, buscar ouvi-lo, assimilar, registrar, perseverar em andar na sua presença em santidade. E isto é a receita do bolo. É isso que a palavra nos chama a fazer. E naturalmente, por consequência, virá um ministério. Virá algo que Ele determinou que você faça, que eu faça. Porque nós estamos aqui com um projeto, com uma missão. Ainda que você não tenha que largar tudo só para se dedicar a Deus, você pode sim ser chamado para trabalhar como um pastor de mercado, alguém que dentro do seu círculo de relacionamento, do seu ambiente de trabalho, aonde você tem contato, você seja ali um influenciador, um líder. E Deus, Ele está precisando disso nesses dias. Nós temos aí tantas pessoas que pensam que são só cidadãos do céu. Então eles vivem a cultuar Deus, a buscar a Deus, a querendo estar com Deus, né, nas nuvens, santões, santarrões, todos cheios de ideias, cheio de idealismos, tudo vago, subjetivo. Nós somos cidadãos do céu, sim, conforme o Salmo 15. Mas nós também somos cidadãos brasileiros. Nós somos cidadãos da terra. E nós temos um papel, nós temos uma missão, uma tarefa enquanto cidadão brasileiro. Nós temos uma missão patriótica, nós temos uma missão com a nossa comunidade, com a nossa cidade, com o nosso país. E isso não quer dizer que você está deixando de exercer a sua cidadania celestial. Pelo contrário, esta cidadania celestial deve ser exercida dentro do âmbito da cidadania terrena, a sua cidadania brasileira, vamos dizer assim, para nós que somos brasileiros. Essa intimidade com Deus não impede que eu seja uma pessoa comum. Eu não preciso ser altamente espiritual, separado de todos, afastado de todos,
cheio de não faço isso, não faço aquilo, não provo isso, não provo aquilo. Porque o exemplo de Paulo é o que nos nutre, o que nos orienta. Ele era um cidadão comum, fazia tendas, juntamente com Priscila e Áquila, e estava ali andando por aquelas cidades, passava pelas cidades, deixava ali discípulos, seguidores, depois ele mandava cartas e para resolver problemas de pessoas que não captaram muito bem a essência do Evangelho. Foi o caso da carta de Paulo aos Coríntios. Ali ele estava querendo dizer para aquela igreja que eles deveriam buscar, sobretudo, a cruz de Cristo. Eles estavam muito envolvidos com as suas filosofias e estavam esquecendo-se da cruz de Cristo. Ele disse: olha, eu não vim para vocês para outra coisa senão pregar a Cristo, e esse Cristo crucificado. E é isso que nós somos chamados a fazer quando o Senhor nos chama a uma intimidade com Ele. Não é para ficarmos isolados como eremitas, monges, dentro de uma bolha. Não, eu não saio da minha casa, eu não participo de nada porque eu sou espiritual. Não, Deus está nos chamando para impactar esta nação. A igreja precisa ser representada, você e eu precisamos ser representados. E como eu vou conseguir uma representação se eu não sei quem vai me representar? Eu não mexo eu não leio sobre nada, eu não vejo nada, eu não vejo telejornal, eu não leio jornal, eu não procuro me instruir, eu não procuro me informar. Então qualquer um serve, eu voto lá naquele dia lá, naquele que mais tiver assim o perfil bonitinho, que alguém me contar que ele é bom, eu voto. E é por isso que nós estamos correndo o risco de uma grande perseguição no Brasil. Olha, se nós temos intimidade com Deus, e Jesus nos ensina isso, a sua intimidade era nas madrugadas, nos montes, mas ele também agia no meio dos publicanos, dos pecadores, do templo. Ele foi enfático, ele foi bastante enérgico contra os vendilhões do templo. Ele não estava lá: eu sou Jesus, o Filho de Deus, e você não faça isso, não venda esses pombinhos aqui, esse dinheiro aqui. Não, ele foi bem colérico, ele entrou derrubando mesas, abrindo gaiolas de pombo, soltando animais, porque ele se revoltou com aquela questão de estarem usando a casa do Senhor como comércio. E aí está um perfil de Jesus Cristo que nos mostra que ele estava ali junto da sociedade, da comunidade, agindo, atuando, se posicionando. Quando ele foi confrontado pelos políticos, por Herodes, ele não falou de política, ele falou do Pai, porque ele sabia que eles queriam simplesmente subvertê-lo, queriam usá-lo como bode expiatório, eles queriam eliminá-lo porque ele estava com uma popularidade muito alta. E é isso que nós estamos vendo acontecer hoje em dia no Brasil. Não querem que a popularidade do Evangelho, que está avançando aí há décadas, e já vamos aí margeando os 45 milhões, 50 milhões de habitantes deste país já, que professam, né, como serem evangélicos. Não, nós não podemos avançar. Existe uma agenda para nos coibir, para nos impedir. Mas enquanto eu tenho intimidade com Deus, e eu sei fazer as minhas escolhas, eu sei me posicionar onde quer que eu esteja, até numa manifestação na rua, eu tenho a liberdade, como cidadão, de fazer isso. Você também. Portanto, eu quero deixar esta palavra. Deus nos chamou para uma intimidade, e essa intimidade, como toda a água, quando todo o rio desemboca no oceano, toda a intimidade que nós tenhamos com Deus e desenvolvamos com Deus vai culminar em um chamado para um trabalho específico, um ministério.
Medite nisso, pense nisso. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, ó Deus, a vida dos meus irmãos que estão ouvindo esta transmissão e aqueles que ouvirão depois. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria, que nós possamos, como cristãos, ter um posicionamento correto em relação às coisas deste mundo, desta vida. O Senhor nos chamou, ó Deus, para sermos santos, separados do pecado. Mas Tu dissestes também, no mundo tereis aflições. Quando o Senhor Jesus Cristo orou por nós, Tu disseste, Senhor, Pai, não peço, Pai, não mal. E nós, ó Deus, pedimos que o Senhor nos livre do mal, Senhor. Que possamos cumprir a nossa tarefa como cidadãos, possamos cumprir a nossa tarefa como cristãos neste mundo. E tendo a certeza que o Senhor estará nos livrando do mal em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Deus abençoe.